aqui, pessoal, nós vamos agora para essa parte de configurações aqui do bot, tá? Que nada mais é do que, assim que a pessoa escolheu ali, né, por exemplo, no que nós configuramos, né, ela escolheu que ela quer ir para um certo departamento, aqui a gente consegue já mandar uma mensagem para esse lead, explicando, né, que ele vai ser direcionado pro departamento que ele escolheu, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, você escolheu o financeiro, irei encaminhar você para esse departamento, tá? Então, assim, eu estou colocando algumas mensagens aqui como exemplo. Lógico que você vai configurar de acordo com a sua necessidade, né? Caso o lead não responda uma mensagem que, de repente, eu esteja esperando, né? Por exemplo, lá atrás, que eu dei algumas opções de departamento, ele coloca uma resposta nada a ver, né? Então, aqui eu posso mandar um feedback para ele, tá? Você escolheu a opção errada, repita qual departamento você quer ser transferido, tá? Então, também um exemplo, né? Caso o lead não responda, tá? Eu deixo aqui 10 minutos, né? O bot já vai encaminhar direto para o departamento que eu escolher, tá? O que ele escolheu, né? O que eu consegui também colocar aqui, tá? Se eu escolher aqui o comercial, depois de 10 minutos ele vai ser diretamente encaminhado, tá? Se eu escolher aqui vendas, né? Automaticamente, depois de 10 minutos, ele vai ser direcionado. Então, eu posso colocar ele para um usuário em específico, tá? Escolher aqui o João, né? Ou então, depois de 10 minutos, eu fechar o atendimento, tá? Aqui, o bot ele vai fazer algumas tentativas que eu defini aqui, né? De pedir para o cliente, para o lead, responder. Então, ele vai tentar 3 vezes. Se o lead não responder, aí ele direciona para um departamento, que eu escolhi deixar configurado aqui. Ou, novamente, para um usuário, né? Que eu posso estar deixando também configurado. Ou então, depois de 3 tentativas, ele fecha o atendimento, tá? Esse autodistribuir aqui, pessoal, é assim. Se eu selecionar não, ele vai entrar para todos os usuários ali que são daquele departamento em específico. Eu posso distribuir aleatoriamente, cada hora, cada lead que chegar vai ser distribuído aleatório entre os atendentes. Posso pedir um balanceamento do sistema, né? Então, vai 3 para um, depois 3 para o outro, um, dois, sempre de um em um, vai ser balanceada essa distribuição. Ou sequencial. Primeiro para o João, depois para a Maria, depois para o Pedro, depois para o José. Então, tem uma sequência. Terminou o José, volta lá de novo para o primeiro da lista, né? Então, ele segue uma fila aqui, nessa distribuição, se eu definir aqui, tá? Autodistribuir. Caso não deixar não, ele entra todos lá, tá? E também posso definir aqui um parâmetro para encerrar o atendimento. Como, por exemplo, se o cliente colocar aqui, sair. Se o cliente, né, o lead, colocar sair, encerra o bot e automaticamente ele sai, ok? Aqui são as avaliações, né? Se já logo na etapa de boas-vindas, né, eu já quero direcionar ali para ser avaliado o atendimento, também tem como, mas é porque eu configurei aqui esse bot para boas-vindas, né? Mas eu poderia ter configurado um bot de avaliação do atendimento, né? Então aí isso aqui faz sentido. Eu direcionar ele depois desse bot que é para avaliação de atendimento para ele avaliar, depois de eu explicar algumas coisas como funciona, algumas etapas, né, como funciona para fazer essa avaliação e a importância. Então, faz sentido. Nesse caso, como é boas-vindas, não faz sentido eu configurar é, essa parte aqui de avaliação, ok? Então, vamos deixar não. Então, é isso, pessoal. Aí venho aqui, né, sempre se lembrar de salvar, né, o que eu fiz, e aí fica tudo certo, e ele vai aparecer aqui ativo, o que eu acabei de fazer essa configuração, ok?